E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Antes de você começar a assistir a narração, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, tá bom? Não sabe comentar? Comenta de onde você tá assistindo, que horário é, de que cidade. Comenta qualquer coisa, tá bom? Ou qualquer coisa. O que teremos hoje de história? Hoje teremos atualização na playlist Algodão Doce. Eu achei essa história muito suave, muito confortável para você que tá tendo aquele dia ruim, tá tendo aquele dia chato, quer um romance leve, uma história leve, assista essa história até o final, tá? Eu espero que vocês gostem dessa história. E para quem não sabe, aqui no canal ontem também teve história, tá bom? Para quem não assistiu ontem ou não assistiu sábado, vai assistir, gente. Preciso muito que vocês assistam todos os vídeos para mim poder receber bastante visualização, porque eu preciso muito de visualização para ganhar dinheiro para poder voltar para minha casa. Vocês sabem que agora eu tô morando de aluguel, né? E quem mora de aluguel, gente, vocês sabem como é muito difícil ter que pagar aluguel. É um dinheiro que você não vai ter mais, né? Fazia muito tempo que eu não morava de aluguel. Vocês estão notando que eu tô um pouco tristinha esses dias? Tô, gente, tô tristinha porque eu tava mexendo no TikTok e vi muito hater. Aí me deu uma murchada, sabe? Mas daqui a pouco melhora, vai melhorar se Deus quiser. As pessoas às vezes não entendem que eu posso lá apenas como prévia, e quem quiser vem aqui assistir completo, mas não, tem gente que gosta de disseminar ódio mesmo, tá? Eu não entendo porquê, né? Eu acho que a vida delas são mil maravilhas e que elas precisam destilar um pouquinho de veneno em outras pessoas para se sentirem melhores. Eu confesso que quando eu vejo assim um vídeo que tá incompleto na rede vizinha, eu procuro, gente, eu procuro tanto lá como eu procuro no YouTube também. E se eu não achar, eu simplesmente passo o vídeo, eu não fico, que coisa chata, ai, que tananana. Aí tem vários xingamentos que são muito sem fundamentos mesmo. Aí quando eu fico lendo, aí vai me entristecendo, sabe? Mas Deus vai me ajudar e eu vou parar de ser tão, como é que eu posso falar? De me sentir tão inferior quando eu vejo as pessoas me xingando ou falando mal de mim. Não tem quem aguente, né? Não entendo por que também. Tirando isso, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. E que na casa de vocês, na geladeira de vocês, no armário de vocês, nunca faltem um alimento. E que na casa de vocês, Deus sempre esteja presente e que sempre haja saúde, tá bom, gente? Porque sem saúde a gente não é nada. Um beijo, tchau! Quando eu tinha 25 anos, me divorciei de Lucas Harrington. Viemos de mundos diferentes e não tínhamos futuro juntos. Aceitei o cheque e a carta de recomendação que a mãe dele me deu e fui sozinha para Milão. 5 anos depois, nos bastidores da Semana de Moda de Milão, um garotinho que parecia exatamente com Lucas veio até mim. Ele fez bico, parecendo magoado e orgulhoso ao mesmo tempo. Meu pai é Lucas Harrington, disse ele. Você é minha mãe. Olhei para ele e respondi suavemente. Ele rapidamente tirou uma pilha de dinheiro da mochila. Seus olhos estavam cheios de súplica. Posso contratar você por um dia? Por favor, venha à minha reunião de pais e professores? Fiquei olhando para o garotinho que estendia o dinheiro, atônita por um momento. Apertei os lábios e empurrei o dinheiro de volta. Eu não quero seu dinheiro. Os olhos dele ficaram vermelhos instantaneamente. Ele abaixou a cabeça e falou cada vez mais baixo. A vovó disse que você gosta muito de dinheiro, então juntei dinheiro por um bom tempo antes de vir procurar você. As crianças do jardim de infância sempre dizem que eu sou uma criança selvagem sem mãe. Eu sempre digo que tenho uma mãe e que minha mãe é uma supermodelo. Eles continuam me chamando de mentiroso. Mesmo que você não me quisesse, eu não estava mentindo. Mas eles simplesmente não acreditam em mim. Ele abaixou a cabeça em silêncio. Seu corpinho tremia enquanto enxugava as lágrimas com a manga. Agachei-me, segurei seu rosto e enxuguei suas lágrimas. Não quero seu dinheiro, mas posso ir. A cabeça dele se ergueu de repente, e seus olhos brilharam. Ele parecia incrédulo, mas ao mesmo tempo, era incapaz de esconder a alegria. Imediatamente, ele se jogou nos meus braços. Com a cabecinha redonda enterrada no meu pescoço, ele começou a chorar novamente. Era como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Dei um tapinha suave em suas costas para ajudá-lo a se acalmar. Depois que terminou de chorar, ele encontrou meus olhos. Corou, desviou o olhar um pouco sem jeito e explicou timidamente. Eu não choro muito. Sou um cara durão. Eu simplesmente não consegui evitar. Ao vê-lo daquele jeito, sorri e balancei a cabeça. Tudo bem, eu não me importo. Ele deu um pequeno sorriso, segurou minha mão e me contou feliz. Meu nome é Liam Harrington. Meu apelido é Echo. Pode me chamar de Echo. Sorri e ajeitei a franja dele. Eu sei. Ele assentiu com os olhos redondos brilhando. Você sabe meu nome? Assenti e disse novamente. Eu sei. O nome Echo foi um nome que eu mesma lhe dei.
Como eu não saberia? Com isso, peguei-o pela mão e o levei até o ônibus da turnê. Minhas assistentes, Ana e Maria, me viram voltar acompanhada de um garotinho bonito. Os olhos delas brilharam. Eva, onde você encontrou essa criança? Apertei a mão de Echo e respondi casualmente. Meu filho. Assim que disse isso, os sorrisos delas congelaram e as duas entraram em pânico imediatamente. Hã? Meu Deus! Meu Deus! Ninguém tirou fotos, né? Se alguém tirar uma foto, estamos ferradas. Echo percebeu que eu não dizia nada. Ele puxou cuidadosamente minha roupa. Eu te causei problemas? Ao ouvir isso, os rostos ansiosos das duas jovens demonstraram um pouco de culpa. Sorri e dei um tapinha na cabecinha fofinha de Echo. Acho não é problema. Ana e Maria rapidamente balançaram as mãos. Não, não, só estávamos falando besteira. Echo olhou para mim, depois para as duas assistentes, e largou sua mochilinha. Ajoelhou-se no chão e começou a tirar tudo de dentro da bolsa. Um pijama, um guarda-chuva amarelo com desenhos, uma garrafa de água, até sua própria escova de dentes e uma pilha de dinheiro. Tudo ficou espalhado pelo chão. Então ele tinha se preparado antes de vir me procurar. Depois de colocar tudo para fora, ele enfiou a cabeça novamente dentro da mochila. Pegou 2 barras de chocolate e as entregou para Ana e Maria. Ele olhou para elas docemente. Irmãs, isso é para vocês. Os corações das duas assistentes derreteram naquele momento, e elas agradeceram em vozes suaves e agudas. Ah, meu amor, você é tão fofo. A tia adora barras de chocolate. Echo ouviu aquilo, sorriu timidamente e tirou mais um monte de coisas da bolsa. Então vocês podem ficar com tudo do Echo. Depois do trabalho, levei Echo de volta ao hotel. Depois de conversar com ele, descobri toda a história. Aquele garotinho havia acordado cedo naquela manhã, pegado um barco de Londres, e depois, passado por vários tipos de transporte para chegar a Milão. Um dos motoristas chegou a ameaçar chamar a polícia, mas Echo ofereceu tanto dinheiro que ele acabou aceitando fazer a viagem. Enfim, Echo havia chegado pela manhã, mas percebeu que eu estava ocupada. Então ficou esperando entre os fãs até o meu trabalho terminar. Ele esperou até a noite. Quando os fãs foram embora, ele se esgueirou até a porta do meu ônibus de turnê e ficou esperando por mim. Enquanto isso, enfiava arroz na boca como um louco, obviamente faminto. Olhando para ele daquele jeito, meu coração doía tanto que eu queria dizer alguma coisa, mas não conseguia. Eu não conseguia acreditar que uma criança tão pequena tivesse tido coragem de viajar sozinha de Londres até Milão. Só de pensar nas horas de viagem, eu nem conseguia imaginar o quanto ele devia ter ficado nervoso. Minha garganta apertou. E se você tivesse se perdido? Echo ainda tinha arroz na boca. Ele levantou a mão para me mostrar seu smartwatch e respondeu com a voz abafada. Eu não ia me perder. Quando entrei no carro, tirei uma foto da placa e mandei para a Mia. E fiquei no telefone com a Mia o tempo todo. Além disso, ele havia levado um power bank, caso o relógio ficasse sem bateria. Quanto mais tranquilo ele fazia tudo parecer, pior eu me sentia. Ele havia planejado tudo com tanto cuidado. Aquele plano de vir me encontrar. Ele devia estar preparando tudo havia muito tempo. Ele ergueu o queixo, orgulhoso, e começou a falar sem parar sobre sua melhor amiga. Mia é minha colega de mesa no jardim de infância. Somos melhores amigos. Vou me casar com ela quando crescer. Ao ouvir aquilo, ri entre as lágrimas. Da próxima vez, se quiser vir me procurar, pode me ligar. Eu vou buscar você. Fiquei em silêncio por um segundo e depois acrescentei. Se seu pai disser que tudo bem. Ele assentiu rapidamente, sorriu e disse. Depois do jantar, levei-o ao banheiro. Quando me viu entrando, segurou a calça e ficou vermelho. Ele gaguejou por alguns segundos e não conseguia formar uma frase completa. Eu sabia que ele era tímido. Balancei a cabeça, impotente. Não vou ficar olhando você tomar banho. Aqui estão o sabonete, o shampoo e a pasta de dente. Você consegue se lavar sozinho? Ele assentiu rapidamente. Consigo. Eu tomo banho sozinho em casa. Dei um tapinha em sua cabeça e o elogiei. Bom garoto. Saí do banheiro, peguei o celular e abri uma conversa que não acessava havia séculos. Echo está comigo. Enviei a mensagem e, menos de um minuto depois, a outra pessoa respondeu. Eu sei, ele me contou pelo smartwatch. Ao ver aquele tom indiferente, minhas mãos tremeram de raiva, mas eu não tinha o direito de culpá-lo. Quando você vem buscar o Echo? Tenho reuniões esta semana. Não tenho tempo. Deixe-o ficar com você por alguns dias. Mordi o lábio e respirei fundo. Então, o garoto era tão pouco importante para ele assim? Eu estava prestes a digitar uma pergunta irritada na caixa de mensagem quando a porta do banheiro se abriu. Esho segurava suas roupas sujas e veio trotando até mim. Mamãe, agora estou todo limpo. Apaguei a mensagem que estava escrevendo e guardei o celular. Peguei o secador de cabelo e comecei a secar o cabelo dele. O garotinho no espelho semicerrava os olhos e sorria suavemente, balançando as perninhas no banquinho. Parecia completamente relaxado. Ri e baguncei o cabelo dele. Depois que terminei de secá-lo, levei-o para a cama e beijei sua testa. Está bem, hora de dormir. Eu vou tomar banho. O cobertor cobria quase todo o rosto dele. Apenas seus grandes olhos marejados ficavam à mostra. Ele assentiu. Quando voltei depois de tomar banho, o garotinho na cama estava rolando feliz debaixo das cobertas. Assim que me viu, deitou-se direito novamente e deu alguns tapinhas no espaço ao seu lado. Entendi o que ele queria. Deitei-me e o puxei para os meus braços. O corpo da criança era tão macio nos meus braços, mas por algum motivo, aquele corpinho minúsculo me trazia uma sensação tão grande de satisfação e felicidade. Puxei as cobertas para cima e dei um tapinha suave nas costas de Echo. Enquanto eu fazia carinho nele, o garotinho em meus braços começou a enxugar as lágrimas silenciosamente. Sua mãozinha agarrou com força meu pijama, como se tivesse medo de que eu desaparecesse no segundo seguinte. Crianças se cansam rápido. Depois de chorar nos meus braços, ele adormeceu pouco depois. Naquela noite, não consegui dormir. Meus pensamentos voltaram para anos atrás. Quando conheci Lucas, eu estava no 3º ano de design de moda na NYU.
Eu me esforçava por papéis pequenos, indo de um teste para outro. Naquela época, meu agente tentou me mostrar um atalho. Ele disse que um fotógrafo famoso tinha gostado de mim, que poderia me tornar famosa, e perguntou se eu estava interessada. Não existe almoço grátis. Todo mundo sabia qual era a verdadeira intenção por trás daquela proposta. Mas eu era jovem naquela época, e tinha muito orgulho, então, é claro, disse não. Foi aí que fui boicotada na indústria. Não me deixavam participar de projetos escolares, não me permitiam participar de desfiles externos e bloquearam minhas cartas de recomendação. Mas havia também uma multa de $50 mil prevista no contrato. Com a situação financeira da minha família, mesmo que vendêssemos tudo o que tínhamos, não conseguiríamos juntar aquele dinheiro. Eles cortaram todas as minhas opções. Se eu não concordasse com eles, eu simplesmente apodreceria ali. Para eles, minha juventude não valia nada. Foi então que conheci Lucas. Naquela época, eu trabalhava meio período em uma cafeteria e minha vida era um caos completo. Ele me entregou um lenço e perguntou: se você não consegue continuar, venha comigo. Posso te dar tudo o que você quiser. Mesmo assim, recusei. Ele apenas sorriu e colocou um cartão de visita na minha mão. Se mudar de ideia, pode me procurar. Pelo menos sou mais jovem que os outros caras e mais agradável aos olhos, não acha? Você não perderia nada. O ponto de virada aconteceu quando minha mãe foi atropelada por um carro. A perna dela estava tão gravemente ferida que precisaram amputá-la. O sustento da nossa família havia desaparecido. Eu chorava desesperadamente na escada do hospital, completamente destruída. Foi então que encontrei Lucas novamente. Ele se sentou em silêncio ao meu lado e acendeu um cigarro. Eva, esse seu orgulho não vale muita coisa. Sim, aquele pequeno orgulho que eu carregava não valia muita coisa. No fim, escolhi Lucas. Mas não para ser amante dele. Nós tínhamos um casamento falso. Eu tinha acabado de completar 21 anos, e os empréstimos estudantis estavam me sufocando. Lucas disse que precisava de uma esposa para que a família parasse de pressioná-lo a se casar, enquanto eu precisava de dinheiro para pagar minhas dívidas. É um acordo mutuamente benéfico, disse ele. Vamos nos divorciar depois de 1 ano. Vou pagar todos os seus empréstimos e dar dinheiro suficiente para você terminar a faculdade. Eu concordei. Fizemos um casamento simples em uma capela em Las Vegas. Sem convidados, sem vestido de noiva, apenas 2 anéis baratos e um padre idoso. Naquela noite, Lucas me levou para um pequeno motel. Achei que ele fosse me pedir para cumprir meus deveres de esposa, mas ele apenas puxou as cobertas sobre mim e disse: vá dormir. Eu não vou tocar em você. Eu congelei. Ele sorriu, aquele sorriso tão suave sob a luz fraca. Eu te disse, é apenas um acordo benéfico para nós dois. Naquela noite, dormi profundamente. Depois disso, Lucas se tornou uma pessoa diferente. Ele não era mais aquele estranho que flertava descaradamente comigo na cafeteria. Ele era um marido gentil e atencioso. Fazia café para mim quando eu ficava acordada até tarde fazendo os trabalhos da faculdade. Me confortava quando eu estava estressada e ficava ao lado da minha cama a noite toda quando eu estava doente. Quando as coisas ficaram tensas entre nós, uma vez perguntei a Lucas por que ele havia me escolhido. Ele riu despreocupadamente e nem tentou esconder a verdade. Eu me senti atraído pela sua aparência. Simples assim. Eu sou um cara possessivo. Se vejo algo que quero, preciso ter. Simples assim. Ele viu algo de que gostou e decidiu ficar com aquilo. E eu sabia disso também. Como herdeiro da família Harrington, ele vinha de um mundo completamente diferente do meu. Era um acordo mutuamente benéfico, sem certo ou errado. Então, usei as conexões dele para subir o mais rápido possível. Quando os sentimentos começaram a ficar confusos, cheguei até a sonhar que talvez um dia eu fosse boa o suficiente para ficar ao lado dele. Mas tudo mudou no dia em que descobri que estava grávida. Corri para contar a Lucas, nas nuvens de felicidade. Mas suas sobrancelhas se franziram. Ele disse: Eva, não posso lhe dar um título. Se você quer ter o bebê, tenha. Eu assumirei a responsabilidade pela criança. Se não quiser, pode fazer um aborto. Uma única frase, e senti como se tivesse sido jogada em uma caverna de gelo. Por um segundo, cheguei a pensar em fazer um aborto. Mas sangue é sangue. É estranho como essas coisas funcionam. Eu simplesmente não consegui. Depois que tive o bebê, a mãe de Lucas veio me visitar. Ela me disse diretamente que o futuro de Lucas não tinha espaço para mim. A coisa mais inteligente que eu poderia fazer era aceitar o que ela estava oferecendo e ir embora. Ela mandou minha mãe para o melhor centro de reabilitação do mundo, me deu um cheque em branco e uma carta de recomendação para uma das principais agências de modelos de Milão. Aquela era uma oportunidade pela qual eu teria feito qualquer coisa para conseguir. Em vez de apostar em um futuro que não existia, aquele sucesso que estava bem diante de mim era difícil demais de recusar. Mas eu não concordei imediatamente. Eu não queria que meu filho crescesse sem um pai. O golpe final veio quando Lucas ficou noivo. Ele nunca escondeu isso de mim. Perguntei a ele: o que eu devo fazer então? Naquela noite, ele pensou sobre isso durante horas, mas nunca me deu uma resposta. Mesmo assim, eu já sabia qual seria a resposta dele. Eu podia amar dinheiro, mas tinha meus próprios princípios. Eu não seria a outra mulher. Então terminei com ele, aceitei tudo o que a senhora Harrington me ofereceu e cortei todos os laços com Lucas. Naquela época, Lucas me confrontou. O que você quiser, eu posso te dar. Por que você precisa fazer isso? Sorri e respondi. Israel Reddit. Você não pode me dar o que eu quero. Eu não quero ser a outra mulher. Ele abaixou a cabeça em silêncio. Pensando nisso, adormeci. Na manhã seguinte, ouvi a voz do garoto. Acordei, e lá estava Echo, me encarando com seus grandes olhos bem abertos, deitado em meus braços. Quando percebeu que eu estava acordada, imediatamente fechou os olhos e fingiu estar dormindo. Mas seus cílios tremiam. Não pude evitar rir e apertei sua bochecha. Eu sei que você está acordado. Ele se aninhou timidamente nos meus braços, mexendo-se feliz como um pequeno verminho. Hoje, graças a Deus, eu não tinha compromissos. Levei Echo para brincar o dia inteiro em Milão. Quando voltamos ao hotel, havia um Rolls Royce novinho estacionado na entrada, e sabe-se lá há quanto tempo estava ali. Encostado na porta estava alguém que eu conhecia melhor do que ninguém. Lucas estava de terno preto.
Quando nos viu voltando, levantou-se devagar e caminhou até nós. Comparado a 5 anos atrás, ele agora carregava uma aura ainda mais forte de autoridade. Inclinou levemente a cabeça, e seu olhar afiado percorreu Echo. Ele disse secamente: "Hora de ir para casa." Echo fez bico, completamente relutante. "Quero ficar com a mamãe. Se você está tão entediado, vá sair com sua própria mãe." Lucas riu, incrédulo, e olhou para mim. "Viu? Não é que eu não quisesse buscá-lo. É que ele não quer voltar comigo." Dei um tapinha no ombro de Echo e o incentivei. "Amanhã é segunda-feira. Você tem aula." Echo apenas balançou a cabeça teimosamente. Seus olhos estavam marejados e ele parecia tão abatido que quase partiu meu coração. Lucas olhou para ele daquele jeito, bufou e estava prestes a dizer alguma coisa. Mas Echo o puxou para o lado e começou a sussurrar em seu ouvido. Lucas ergueu uma sobrancelha, parecendo não levar aquilo muito a sério. Echo, por outro lado, estava com uma expressão extremamente séria, as mãos na cintura, falando sem parar como se estivesse repreendendo alguém. Ao ver aquilo, relaxei um pouco. Lucas não era exatamente conhecido por sua paciência. Se Echo conseguia falar com ele daquela maneira, significava que pai e filho tinham um relacionamento bastante próximo. "Eu te disse que quero vir ver a mamãe. Você prometeu que eu poderia ficar com a mamãe por alguns dias." "Eu não vou voltar com você. Se você me obrigar a ir, vou contar para a vovó que você mentiu para as crianças e vou pedir para o vovô bater em você. Vá para casa. Não atrapalhe o tempo que eu tenho sozinho com a mamãe." Lucas se abaixou um pouco. "Se você pode vê-la, por que eu não posso?" Echo bufou. "A mamãe não quer você. O que você está fazendo aqui?" Lucas ficou sem palavras por um instante. Mordeu o lábio e pareceu um completo pirralho antes de retrucar. "Você acha que fazer essa cara triste significa que ela se importa com você? Ela nem me queria." "Com certeza não vai querer você." Echo ficou tão bravo que gritou que iria contar para a avó que o pai estava intimidando ele. Então Echo me arrastou de volta para o quarto do hotel e trancou Lucas do lado de fora. Lucas estava tão furioso que mal conseguia enxergar direito. Como Echo não abria a porta de jeito nenhum, no fim, Lucas teve que me mandar uma mensagem. "Você pode abrir a porta?" Depois de trancar a porta, Echo correu pelo quarto procurando um lugar para se esconder. No fim, escolheu a cama, tirou os sapatos e se cobriu completamente com o cobertor. Olhei para o pequeno monte debaixo das cobertas e não pude evitar rir e chorar ao mesmo tempo. Mesmo assim, abri a porta. Quando me viu, Lucas foi educado pela primeira vez. "Posso entrar?" Assenti. "Claro." Na verdade, durante os 2 primeiros anos depois que terminamos, Lucas nunca parou de me ajudar. Durante esse período, mergulhei de cabeça na carreira de modelo. Mal frequentava festas ou tapetes vermelhos. Deixei de lado aquela velha arrogância e mantive um perfil discreto. Muitas pessoas sussurravam que meu sugar daddy havia me abandonado. Mas as ações de Lucas diziam exatamente o contrário. Aquele fotógrafo estranho que tentou me assediar? Foi substituído no dia seguinte. Quando eu era retirada de um programa, uma oportunidade ainda melhor aparecia logo depois. Quando eu ia aos tapetes vermelhos e precisava daqueles vestidos de alta costura difíceis de conseguir emprestados, as marcas nunca diziam não quando eu fazia um pedido. Até meu agente continuava sendo aquele grande agente que Lucas havia conseguido para mim todos aqueles anos atrás. Nada havia mudado, nem o tratamento, nem qualquer outra coisa. Era como se ele estivesse me dizendo que se eu quisesse voltar atrás, ele ainda estaria ali. Mas não havia mas para nós. Eu o vi realizar uma grande e luxuosa cerimônia de noivado com outra garota rica. Vi os dois andando de braços dados em todos os tipos de eventos. A mídia os chamava de casal perfeito. Mais tarde, com a carta de recomendação que a Cinnomerora Harrington havia me dado, ganhei 3 prêmios de supermodelo consecutivos e me destaquei na indústria da moda. Só então ele me deixou ir lentamente, permitindo que o pássaro finalmente voasse livre. Lucas entrou, olhou para o pequeno monte debaixo das cobertas na cama e riu. Ele não teve pressa para chamar Echo. Em vez disso, perguntou: "Como você tem estado ultimamente?" Sorri e respondi: "Estou bem. E você?" "E a senhorita Sofia?" Ele olhou para mim, e o canto de sua boca se curvou em um leve sorriso. "Ela? Provavelmente está em alguma praia por aí, tomando sol com um namorado." "Eu e ela. Nunca tivemos nada." Dei um suave e mudei de assunto rapidamente. "Leve Echo para casa. Ele tem aula amanhã." Assim que disse isso, Echo jogou o cobertor no chão, correu descalço até mim e abraçou minha perna. "Mamãe, não me mande embora, está bem?" Olhei para seus grandes olhos negros, todos marejados. Eu não consegui resistir. "Mas você tem aula amanhã." Ele não disse nada. Apenas enterrou a cabeça em minha roupa, enquanto sua mãozinha segurava firmemente a barra da minha blusa. Lucas olhou para ele daquele jeito e finalmente falou: "Ele pode faltar alguns dias ao jardim de infância. Deixe-o ficar com você." Echo ergueu os olhos. Seus olhos estavam vermelhos. "Mamãe, o Echo vai ser muito bonzinho. Não vou atrapalhar seu trabalho, eu prometo." Dei um tapinha em sua cabeça. Meu coração estava realmente feliz. Olhando para aquela cena tão doce entre mãe e filho, Lucas balançou a cabeça, impotente. "Daqui a alguns dias, você vai se lembrar que tem um pai?" Echo virou a cabeça, pensou por um segundo e, mesmo assim, assentiu. Echo era uma criança doce e falante. Ele só tinha ficado comigo no desfile por um dia e já havia se tornado o melhor amigo de toda a equipe. Quando eu estava desfilando na passarela, ele ficava sentado tranquilamente ao lado do diretor, me observando. Aquele era um desfile de alta costura. O diretor já havia trabalhado conosco algumas vezes antes. Ele também era bastante próximo da família Harrington, então era especialmente gentil com Echo. Às vezes, até brincava com ele. "E então, o diretor deixou sua mãe bonita na câmera, não foi?" Echo levantou a cabecinha e assentiu com força. "Vovô diretor, você é muito bom. Muito melhor que meu avô. Ele sempre tira fotos da vovó e elas ficam horríveis. Ele leva bronca o tempo todo." O diretor caiu na risada. Depois do desfile, encerrei meu trabalho naquele dia.
Nos últimos 2 dias de desfile, todas as modelos descobriram que eu tinha um filho de 5 anos. No começo, ficaram chocadas, mas logo se acostumaram. E Echo era tão encantador que durante os intervalos, todo mundo adorava brincar com ele. Quando Lucas veio buscar Echo, Alex, um dos modelos masculinos, estava segurando o garoto. Ele brincou. Eu desfilei com sua mãe. Isso não significa que você deveria me chamar de pai também? Echo passou os braços ao redor do pescoço de Alex e ficou pensando por um momento. Tio Alex, mesmo você sendo mais jovem que meu pai, mais bonito e ainda tendo comprado sorvete para mim, se eu te chamasse de pai, meu pai ficaria com ciúmes. E se ele chorasse, ninguém iria consolá-lo. Isso seria triste. Alex caiu na gargalhada com o elogio de Echo. Está bem. Mesmo que você não me chame de pai, ainda vou comprar sorvete para você. Assim que terminou de falar, Echo ouviu Lucas chamá-lo. Liam, venha aqui. Fazia 2 ou 3 dias desde que ele havia visto o pai, então, afinal, estava sentindo falta dele. Quando ouviu Lucas chamá-lo, rapidamente desceu dos braços de Alex e correu para abraçar a perna do pai. Lucas olhou para Echo e bufou. Seu pai é velho. Seu pai não é bonito. Echo riu e depois murmurou baixinho. Mas ele é... Lucas o pegou pelas axilas, levantou-o e caminhou até Alex. Então estendeu a mão. Oi, sou Lucas Harrington. Sou o pai do filho da Eva. Alex sorriu. Oi, Alex. Quando saí da tenda do diretor, vi que os 2 homens ainda estavam apertando as mãos. Eu já não era aquela garotinha ingênua de 5 anos atrás. Conseguia perceber que a tensão entre os 2 era tão intensa que poderia ser cortada com uma faca. Fui até eles, suspirei e olhei para Lucas. O que você está fazendo? O canto da boca dele se ergueu levemente. Então, olhando para Alex com um brilho levemente desafiador nos olhos, respondeu. Cumprimentando. Eu fiquei em silêncio. Eu sabia que Lucas viria buscar Echo naquele dia, então já havia colocado as coisas dele no ônibus da turnê. Echo segurava sua mochila, fazendo bico e completamente relutante em ir embora. Então pareceu pensar em alguma coisa. Contou nos dedos e de repente seu rosto se iluminou. Mamãe, depois de amanhã é sexta-feira. O Echo pode vir te ver de novo? Sorri, impotente, e apertei sua bochecha macia. Sempre que quiser, mas não venha sozinho. Você pode me mandar uma mensagem, e a mamãe manda alguém buscar você. Ao ouvir aquilo, todo o mau humor de Echo desapareceu e ele abriu um grande sorriso. Ele segurou a barra da camisa de Lucas e disse alegremente. Vamos, pai. Assim que entraram no carro, Lucas começou a perguntar a Echo sobre o assunto. Aquele tio Alex... Ele nem conseguiu terminar a frase antes de Echo interrompê-lo. O tio Alex gosta da mamãe. A mão de Lucas apertou o volante. Ele murmurou. Ah! Ele já sabia disso. Ninguém simplesmente conhecia uma criança e tentava fazê-la chamá-lo de pai sem ter alguma intenção por trás. Aquele cara estava tramando alguma coisa. Depois de pensar por alguns segundos, Lucas perguntou. E sua mãe? A mamãe também gosta do tio Alex. Assim que ouviu aquilo, o rosto de Lucas ficou sombrio. Como você sabe disso? Echo olhava fixamente para a frente, com uma expressão extremamente séria. A mamãe sempre sorri para o tio Alex. Ela nunca sorri para você desse jeito. E eles ficaram tão perto quando tiraram fotos. Depois de dizer aquilo, Echo ficou animado de repente. Pai, você acha que a mamãe vai ter uma irmãzinha ou um irmãozinho para mim? Eu quero uma irmã. Lucas freou bruscamente e parou o carro no acostamento. Ele franziu a testa e se virou para Echo, com o rosto pálido como um lençol. O que você disse? Echo piscou, confuso. A mamãe vai ter uma irmã ou um irmão? A Mia me disse que se você beijar alguém, a pessoa engravida, e aí pode ter um bebê. Hehe. Echo estava secretamente feliz com a possibilidade, e nem percebeu o quanto Lucas havia ficado abalado ao seu lado. Quando Echo estava na escola, ele nunca ficava quieto. Toda vez que eu pegava o celular durante os intervalos, encontrava aquelas longas mensagens de voz dele. Com sua voz suave de criança, ele me contava tudo sobre o dia no jardim de infância. Mamãe, hoje o café da manhã do jardim de infância foi espaguete. O Echo não gostou. O macarrão da Ana é melhor. A Mia trouxe um bolo de morango que a mãe dela fez hoje. Estava tão gostoso! Ela disse que da próxima vez vai convidar você também. Hoje o tio assistente me buscou na escola de novo. Todo mundo pede para a mãe ou o pai buscá-los. O Echo fica um pouquinho com inveja deles. Mamãe, se você pudesse me buscar na escola também, seria ótimo. Ao ouvir aquilo, meu coração doeu. Respondi a cada mensagem uma por uma. A Ana disse que está com saudade de você. Da próxima vez que vier, ela vai fazer biscoitos para você. Diga à mãe da Mia que a mamãe agradece. Depois que a mamãe terminar este programa, vou para Londres buscar você na escola, está bem? Não fique triste. A mamãe também quer buscar você. Toda vez que Echo vinha me visitar, Lucas o levava pessoalmente. Isso durou meio mês. Ele também ficava no desfile o tempo todo quando não tinha nada para fazer. Estava tão disponível que até Echo começou a achar que havia algo errado. Certo dia puxou Lucas discretamente para o lado e perguntou. Pai, você vai falir? Lucas ficou sem palavras. Antes que pudesse responder, Echo continuou. Pai, acho que você realmente não tem chance. Se você falir, vai ficar velho, pobre e mal-humorado. Você definitivamente não vai conseguir vencer o tio Alex. Lucas não disse nada, apenas bufou, irritado. Mas depois de pensar por alguns segundos, perguntou a Echo. Você quer que o papai e a mamãe fiquem juntos? Echo ficou em silêncio por um instante. Assentiu, mas logo balançou a cabeça. A mamãe não fica feliz quando está com você, então talvez não. O quê? Você quer que o Alex seja seu novo pai? Echo pensou novamente, agachou-se desanimado e balançou a cabeça. Também não acho. A Mia disse que se eu tiver um novo pai e a mamãe tiver outro bebê, ela não vai me amar tanto. Eu não quero que a mamãe deixe de me amar, mas também não quero que a mamãe fique infeliz. O programa terminou no final de dezembro. Depois que terminou, fui para Londres. Lucas simplesmente saiu do trabalho e deixou Echo na minha casa.
Assim que entramos, os olhos de Echo brilharam. Mamãe, esta é a nossa casa? Naquela noite, depois do banho, Echo subiu na minha cama. Mamãe, o Echo está tão feliz! Dei um tapinha em sua cabeça. A mamãe também está feliz. Assim que disse isso, a campainha tocou. Levantei-me e olhei pelo olho mágico. Achei que fossem Ana e Maria, mas era Lucas. Confusa, abri a porta e ele simplesmente entrou como se fosse o dono do lugar. Fiquei ali, atônita. Você não está na empresa? Ele olhou para mim e sorriu. Vim passar o Natal com vocês. Eu não sabia o que dizer, apenas soltei um seco. Ele colocou a comida quente sobre a mesa e foi até o armário de vinhos para abrir uma garrafa de vinho tinto. Ri ao vê-lo agir como se fosse o dono da casa. Você é bem ousado, não é? Enquanto abria a garrafa, ele olhou para mim. Tivemos um filho juntos. Por que eu deveria ser educado? Mesmo que você não se importe com os velhos tempos, deveria sentir um pouco de pena de mim por ter saído da empresa e vindo passar o Natal com você, não acha? Estalei a língua. Como eu nunca tinha percebido antes que sua pele era tão grossa. Naquela noite, conversamos sobre muitas coisas do passado. Bebemos e acabamos ficando um pouco bêbados. 2 adultos, um homem e uma mulher, sozinhos em um quarto. Depois de beber, acabamos nos deixando levar pelo momento. Quando acordei na manhã seguinte, chutei Lucas para fora da cama. Você não tem vergonha? Já tem idade suficiente para ficar escondido na cama dos outros. Lucas se levantou devagar, com o canto da boca curvado em um sorriso maroto. Foi você quem me beijou primeiro. Não tente jogar a culpa em mim agora. Bufei e chutei sua perna. Levante-se e troque os lençóis. Ele respondeu. No banheiro tomei um banho longo e relaxante. Enquanto pensava no que havia acontecido, percebi que tinha sido eu quem dera o primeiro passo. Mas não achava que aquilo fosse um grande problema. Eu tinha 30 anos. Era normal ter necessidades. Além disso, Lucas havia mantido o corpo em ótima forma durante todos aqueles anos. Eu não me importava. Mas Lucas se importava. Ele começou a aparecer na minha casa todos os dias, tentando chamar minha atenção. E, sendo cada vez mais atrevido, perguntava se eu precisava que ele ficasse esperando por mim. Eu simplesmente mandava que ele fosse embora, fria como gelo. Quanto mais velho ficava, mais grossa parecia ficar a pele dele. De alguma forma, Lucas começou a acreditar que todos os meus gritos e chutes eram apenas a minha maneira de demonstrar afeto. Depois daquele curto Natal, começou uma nova semana de moda. Assim que Echo voltou para casa, brigou com Lucas. Ele estava furioso porque Lucas havia voltado escondido para passar o Natal comigo, e não o tinha levado junto. Echo jurou que nunca mais brincaria com ele. Mas quando Lucas apareceu com um novo conjunto de Lego para pedir desculpas, o pequeno correu novamente atrás dele, gritando: Papai é o melhor! Lucas continuava aparecendo o tempo todo nos meus desfiles. Se alguma coisa acontecesse, ele aparecia imediatamente. Echo o chamou de capacho. Lucas ouviu e ficou furioso. Mas, por algum motivo, ter os dois por perto não parecia tão ruim assim. Então, simplesmente fechei os olhos para aquilo. Continuei fazendo meus desfiles e trabalhando normalmente. Mas, certa noite, Lucas ficou bêbado e chorou enquanto me pedia em casamento. Eu disse não e respondi diretamente. O casamento vai atrapalhar minha carreira. Ainda sou jovem. Se quiser me acompanhar, acompanhe. Se não quiser, volte para casa. Pare de ficar na minha casa. Ele não teve nada a dizer. A reunião de pais e professores de Echo aconteceu pouco antes das férias de inverno. Na verdade, não era exatamente uma reunião de pais e professores. Era uma atividade entre pais e filhos que o jardim de infância organizava. Na noite anterior, Echo estava tão animado que não conseguia dormir. Ele continuava se aconchegando em mim. Seu rostinho não parava de sorrir. Mamãe, amanhã no jardim de infância todo mundo vai ficar com tanta inveja de mim. Inveja do quê? Inveja porque eu tenho uma mãe tão incrível. Para ele, eu era incrível. Além dos meus fãs, fazia muito tempo que ninguém me elogiava daquela maneira. Puxei-o para os meus braços e não pude deixar de me sentir um pouco egoísta. Se Echo pudesse ficar comigo para sempre, seria perfeito. Echo se aninhou nos meus braços e chamou por mim carinhosamente. Eu vi você uma vez, do lado de fora do portão do jardim de infância. Abri a boca, surpresa. Echo continuou, Israel Reddit. Você estava usando máscara e chapéu, mas eu sabia que era você. Porque você estava observando o Echo. Mamãe, eu não estava enganado, estava? Apertei Echo com mais força. Não, a mamãe sempre esteve lá. Antigamente, Echo morava com os Harrington, então eu mal conseguia vê-lo. Só mais tarde, quando Echo se mudou para Londres com Lucas e começou a frequentar o jardim de infância, eu passei a ficar no meio da multidão de pais que buscavam seus filhos e observava meu filho de longe sempre que não estava trabalhando. Comprei aquela casa em Londres porque ficava perto do jardim de infância de Echo. Mas não tive coragem de contar isso a ele. Eu também estava com medo. Medo de que ele achasse que eu não o queria. Medo de que ele dissesse, você não é minha mãe. Felizmente, meu filho havia sido criado muito bem. Naquela manhã, Echo acordou cedo e começou a se arrumar. Ficou diante do espelho, observando a própria aparência por um longo tempo. Não sei de quem ele herdou tanta vaidade. Quando percebeu que eu estava rindo dele atrás dele, Echo corou, envergonhado. Mamãe, pode passar um pouco de creme em mim? Hã? A mãe da Mia vem hoje, quero estar bonito. Ao ouvir aquilo, ri e chorei ao mesmo tempo. Você gosta tanto assim da Mia? Echo assentiu. Quando as crianças do jardim de infância zombavam de mim, só a Mia me ajudava. Ela disse que dividiria a mãe dela comigo. Mas eu não queria isso. Eu disse que tenho uma mãe. Se eu levasse a mãe de outra pessoa, você ficaria triste. A Mia é uma heroína. Ela me protegeu no jardim de infância, então decidi que vou me casar com ela quando crescer. No fim, passei um pouco de creme facial infantil no rosto de Echo. Ele olhou para si mesmo no espelho, completamente satisfeito. Está todo branquinho e macio. Eu estava rindo muito. Achei que Lucas não viria naquele dia. Mas assim que Echo e eu terminamos de nos arrumar e estávamos prontos para descer,
Vimos o carro dele estacionado na porta. Quando Echo o viu, ficou tão feliz que segurou uma das minhas mãos e uma das mãos de Lucas. No portão do jardim de infância, ele ergueu a cabeça orgulhosamente. Disse a todos: Viram? Eu tenho uma mãe. Lucas percebeu aquilo e ficou um pouco enciumado. Por que você não disse que também tem um pai? Echo soltou a mão dele. A mamãe é uma supermodelo. Você é só um cara normal. O que tem pra se gabar? Lucas riu, incrédulo. Em toda a sua vida, ninguém jamais o havia chamado de cara normal. Ele seguiu lentamente atrás de mim e de Echo. Echo me apresentou a mãe de Mia e a própria Mia. Acontece que a mãe de Mia era minha fã. Ela ficou tão feliz ao me ver que quase pulou de alegria. A atividade entre pais e filhos foi a última do semestre. Echo se divertiu muito. Depois das férias, ele ficou comigo por algum tempo. Antes do ano novo, Lucas levou Echo de volta para a casa da família Harrington. Quando estavam indo embora, Echo quase começou a chorar. Pela primeira vez, ele fez uma birra como qualquer criança normal. Lucas não teve escolha a não ser carregá-lo até o carro. No carro, depois de chorar o suficiente, Echo ficou bravo. Pai, é tudo culpa sua por ser inútil. É por isso que a mamãe não pode voltar para a nossa antiga casa e passar o ano novo com a gente. Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Você quer que a mamãe e o papai morem juntos? Echo abaixou a cabeça e assentiu suavemente. Lucas suspirou, sem saber exatamente como explicar aquilo. Então, teve paciência para explicar tudo ao filho. O motivo de o papai e a mamãe terem terminado tem duas partes. Uma delas é exatamente o que você disse. O papai era inútil naquela época e não era corajoso o suficiente. A outra parte é que seus avós não gostam da mamãe. Mesmo que o papai tenha se tornado mais capaz agora, eles ainda não gostam dela. Se a mamãe voltasse para a casa antiga conosco no ano novo, ela acabaria se machucando. Echo franziu a testa. Como podemos fazer o vovô e a vovó gostarem da mamãe? Quer saber? Eu vou te contar. Então, na primeira noite depois que voltaram para a antiga casa, Echo pegou seu travesseiro e foi até o quarto dos avós. Deitou-se entre os dois, suspirando e se revirando na cama. O casal de idosos perguntou o que havia de errado. Echo franziu a testa. Vovó, por que as outras crianças só têm um pai, mas eu tenho dois pais? O casal de idosos não entendeu o que ele queria dizer. Os dois se olharam confusos. Echo suspirou novamente. O papai estava de mãos dadas e se abraçando com outro tio. Ele disse para eu chamar aquele tio de pai também. O papai disse que vai ficar com aquele tio para sempre. Assim que ouviu aquilo, o casal ficou tão chocado que não conseguiu dormir. Passaram a noite inteira se revirando na cama. Na manhã seguinte, os dois estavam com enormes olheiras. Eles se encararam na sala e perguntaram a Lucas. O que Echo quis dizer com aquele tio? Lucas tomou o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Ah, ele é meu novo namorado. Vou trazê-lo para conhecer vocês dois no ano novo. O Sr. Harrington ficou tão chocado que desmaiou. Lucas olhou para o pai caído e suspirou, impotente. Pai, pare de fingir. Você está saudável como um cavalo. O Sr. Harrington ficou tão irritado que gritou. Filho desobediente! Filho cruel! Lucas simplesmente o ignorou. A Sra. Harrington ficou tão arrependida que começou a reclamar com o marido. Eu te avisei! Quem mandou você se meter em tudo, menosprezando isso, menosprezando aquilo? Agora olha só, você ganhou mais um filho para a família. Finalmente, os Harrington ficaram famosos. Na véspera de Ano Novo, eu tinha acabado de terminar uma ligação com meus pais. Logo depois, recebi uma chamada de vídeo de Echo. Ele estava feliz, mostrando o macarrão que havia preparado. Pouco depois que desligamos, a campainha tocou. Levantei-me e olhei pelo olho mágico. Achei que fossem Ana e Maria, mas era Lucas. Confusa, abri a porta, e ele simplesmente entrou. Assim que a porta se abriu, vi sua cabeça baixa e seus olhos vermelhos. Eva, o Echo sumiu. Eu ia perguntar o que ele queria dizer quando o corpo grande dele desabou sobre mim. Segurei-o rapidamente e de repente meus braços estavam cheios dele. O cheiro de álcool atingiu meu nariz. Franzi a testa enojada, e dei alguns tapinhas em suas costas. Saia de cima de mim. Mas ele me abraçou com força e não me soltou. Ash ouviu o barulho e saiu correndo, usando seus chinelos fofinhos. Lucas tinha 1,82 m de altura. Apesar de parecer magro, malhava constantemente e era muito pesado. Foi preciso juntar toda a nossa força para colocá-lo no sofá. A mamãe vai fazer uma sopa para curar sua ressaca. Você fica de olho nele, está bem? Echo assentiu e se sentou em silêncio ao lado de Lucas. Olhou para o pai, que dormia como uma pedra, e descontente cutucou sua barriga. A casa da mamãe está limpa. Você deixou tudo fedendo. Lucas ouviu aquilo e não conseguiu evitar abrir os olhos pela metade para olhar para Echo, mordendo o lábio com raiva. Echo percebeu e seus olhos brilharam. Então, olhou novamente na direção da cozinha. Ele se inclinou silenciosamente até o ouvido de Lucas e sussurrou. Pai, eu sei que você está fingindo estar bêbado. Lucas virou a cabeça, franziu a testa e o ignorou. Echo subiu em cima dele e virou a cabeça para trás. Se você me comprar aquele conjunto de Lego do porta-aviões, eu não conto para a mamãe. Lucas virou a cabeça novamente e resmungou. Naquela noite, Echo estava sendo muito prestativo. Dava água para Lucas e lavava seu rosto. Exceto que enquanto tentava dar água ao pai, acabou molhando a camisa dele sem querer. E quando estava lavando o rosto de Lucas, acertou seu nariz. Lucas franziu a testa e grunhiu de dor. Depois que Echo foi dormir, olhei para Lucas, deitado no sofá. Balancei a cabeça, sem saber o que fazer, e dei um leve chute em seu pé. Está bem, pare de fingir. Ele não se mexeu, determinado a continuar fingindo que estava bêbado até o fim. Sentei-me ao lado dele e falei baixinho. Lucas, a Eva de 20 anos talvez tivesse caído nessa, mas eu não sou mais aquela garotinha. Então, se continuar fingindo, vou expulsar você daqui. Lucas levantou a mão e massageou a têmpora. Riu baixinho. Sim,
Nós nunca poderemos voltar. Recostei-me no sofá e suspirei. Eu costumava ser corajoso, não costumava? O Lucas de antigamente havia dado uma chance a mim e acreditado em mim. Mas eu perdi aquela aposta. Ele riu de si mesmo. Sim. Acontece que eu era o covarde. Sofia fugiu do noivado e teve coragem de desafiar os próprios pais para buscar a liberdade dela. Você teve coragem de recusar as ameaças dos Harrington, desistir de tudo e apostar que eu escolheria você. Mas eu não tive coragem de escolher você naquela época. Agora que penso nisso, fui um idiota. Ri. Sim, você foi. Mas agradeço por isso. Se não fosse por você, acho que eu não teria tido coragem de continuar naquela época. E eu não teria o que tenho agora. Mas, Lucas, eu já bati nessa parede uma vez, e doeu. Não tenho muitas qualidades, mas sei me lembrar quando me machuco. E foi você quem me ensinou isso. Quando comecei com Lucas, ninguém na indústria me conhecia. A única coisa que alguém lembrava de mim era daquela garota que fazia alguns desfiles, e tinha uma pequena faísca. Lembro que depois que rescindi meu contrato, fui a uma seleção. Foi lá que conheci um velho pervertido que disse que queria me entrevistar em particular e me entregou a chave de um quarto. Eu era jovem naquela época, cheia de confiança e achava que conseguiria lidar com tudo sozinha. Então fui até lá, sem desconfiar de nada. Mas descobri que ele havia colocado alguma coisa na minha bebida. Se não fosse por Lucas, não sei o que teria acontecido comigo. Ele me levou ao hospital. Depois, segurou meu rosto com força. Seus olhos negros estavam cheios de raiva quando perguntou: Aprendeu a lição? É melhor presumir que todo mundo é um vilão do que acreditar que todos são bons, não acha? Quando dói, você se lembra. Caso contrário, toda aquela dor terá sido em vão, entendeu? Pensando nisso, ele abaixou a cabeça, com a garganta apertada. É bom que você se lembre da dor. É bom. Depois do ano novo, Lucas começou a tentar me reconquistar de verdade. Ele aparecia no meu apartamento todos os dias. Às vezes trazia café da manhã, às vezes flores. Outras vezes não trazia nada e simplesmente se sentava no sofá para me ajudar com o trabalho. A opinião de Echo era simples. O papai está sendo tão grudado na mamãe. Lucas ouviu aquilo e ficou muito bravo, mas não ousou discutir. Afinal, ainda estava em liberdade condicional. Eu não tinha pressa para dizer sim. Afinal, aquele obstáculo de 5 anos atrás não era algo tão fácil de superar. Mas eu precisava admitir. Lucas realmente havia mudado dessa vez. Ele não era mais aquele herdeiro arrogante dos Harrington. Era apenas um homem comum que aprendeu a cozinhar para mim, participava das atividades de pais e filhos de Echo e adiava reuniões importantes só para poder ficar comigo. Uma vez tive febre no meio da noite. Lucas me levou ao hospital sem pensar 2 vezes e ficou lá comigo a noite inteira. Na manhã seguinte, quando acordei, vi que ele estava dormindo ao lado da minha cama, com profundas olheiras sob os olhos. Naquele momento, meu coração amoleceu. Lucas. Toquei-o suavemente. Precisamos conversar. Ele levantou a cabeça rapidamente, os olhos cheios de nervosismo. Você vai me expulsar? Balancei a cabeça. Não. Só queria perguntar uma coisa. Você tem certeza disso? Não é apenas um capricho? Não é apenas culpa? Ele segurou minha mão, os olhos extremamente sérios. Eva, durante esses 5 anos pensei em você todos os dias. Eu sei que fui um babaca antes, sei que machuquei você. Mas por favor, acredite em mim, desta vez estou falando sério. Quero me casar com você, não quero um casamento falso desta vez, quero um casamento de verdade. Quero morar com você e com Echo. Quero acordar e ver vocês dois todos os dias. Olhei para ele, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. E seus pais? Ele sorriu. Eles mal podem esperar para que eu me case com você agora. Desde que Echo contou que eu tinha um namorado, eles estão apavorados. Agora eles pensam que desde que seja uma mulher, está tudo bem. Só querem que alguém consiga me colocar nos eixos. Ri ao ouvir aquilo. Então está bem. Olhei para ele e finalmente sorri. Podemos tentar. Mas Lucas, se você me decepcionar novamente, nunca vou perdoar você. Ele me abraçou com força, a voz levemente embargada. Eu não vou. Nunca mais. 3 meses depois, Lucas e eu nos casamos em Londres. Dessa vez, não era um casamento de mentira. Era um casamento de verdade. Havia vestido de noiva, convidados, alianças e votos. Echo era o nosso pajem. Vestido com um terninho, caminhava pelo tapete vermelho com uma expressão extremamente séria. Depois do casamento, nós 3 fomos para as Maldivas passar a lua de mel. Echo estava construindo um castelo de areia na praia. Lucas me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Eva, obrigado por me dar outra chance. Aconcheguei-me em seus braços e olhei para o horizonte. Obrigada por nunca ter desistido. E agradeça ao Echo. Se não fosse por ele, talvez nunca tivéssemos nos reencontrado. Lucas sorriu. Aquele garoto realmente foi o nosso herói. Temos que ser bons pais para ele daqui em diante. Sim, respondi. E vamos dar uma irmãzinha para ele. Lucas ficou imóvel por um segundo. Então, abriu um sorriso bobo. Sério? Sério. Virei-me e olhei diretamente em seus olhos. Esho sempre quis uma irmã. Lucas me abraçou com força e me girou sob o céu tingido pelo pôr do sol. Esho nos viu, largou a pá e correu até nós. Pai, mamãe, do que vocês estão brincando? Eu também quero brincar. Lucas o pegou no colo e o levantou acima da cabeça. Estamos brincando de levantar você bem alto. Echo começou a rir, seu rostinho cheio de felicidade. Olhei para pai e filho, sentindo meu coração transbordar de paz. Essa era a vida que eu queria. Alguém para amar, uma criança, sol e mar. Sem dramas absurdos, sem conspirações, sem situações de vida ou morte. Apenas a tranquilidade constante e simples dos dias comuns. Lucas me colocou no chão. Com um braço, segurou Echo. Com a outra mão, segurou a minha. Eva, eu te amo. Eu também te amo, respondi. E amo o Echo.
Echo envolveu os braços em nossos pescoços e disse, com sua voz suave de criança: Esho ama vocês, mamãe e papai. O pôr do sol estendeu nossas sombras pela areia, longas e unidas. Desta vez, nunca mais ficaríamos separados. Fim, que Deus te abençoe.